Olá pessoal, eu sou Priscila Chagas, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e mais uma vez estou aqui para trocar informações com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre dislexia, né? Como é que eu vou falar sobre dislexia, Priscila? Como é que eu vou entender sobre os dislexos? Ok, a dislexia é um transtorno de ordem da aprendizagem, tá? Porque ele afeta diretamente a linguagem, a escrita, ok? Então aí precisamos do desenvolvimento da escrita para a aprendizagem escolar. Então, o que acontece no momento da avaliação para que você também chegue a um profissional e diga, olha, eu tenho desconfiança de que o meu filho, o meu aluno, tenha dislexia. Esses sintomas, essas características do transtorno lá do DSM-5, ele precisa perdurar por mais de 6 meses. Perdurando por mais de 6 meses, você já tem a ideia de que ele realmente possa ser um disléxico. Claro que ele vai passar por uma avaliação profissional, né? Mas precisamos ter as características como base para apontamento, correto? Segunda ideia que eu posso dar a vocês, o processo de entendimento do disléxico, ele é mais lento. Portanto, a cópia do quadro é mais lenta. Há sim mais dificuldade na cópia, a dificuldade da direita e da esquerda, né, a troca da lateralidade traz dificuldade para esse sujeito, ok? O dislexo, ele faz trocas de palavra, troca de letra, troca de sons, a dificuldade com grafemas, né, e fonemas, por isso a dificuldade da escrita, né, das palavras e troca de letras. Ok, outra coisa muito importante também é a dificuldade da espacialidade. É o que eu falei, a direita e a esquerda, ele se perde. Então é preciso uma orientação muito tranquila com ele. Quando nós falamos, professores, em ditados, dislexos não são bons em ditados. Primeiro, ou ele escuta o que você está falando, ou ele produz. E quando ele está produzindo, ele não consegue compreender o que ele está escrevendo, porque ele precisa parar para ler lentamente, que é um processo mais lento, para tentar entender, e muitas vezes ele não entende, ou ele só escreve, correto? No automático, o nosso cérebro ele é muito visual. Então, para você aprender a escrever, você tem que ter o visual da escrita, né? Lá o desenho da letra. E você precisa também entender, ele não consegue fazer esses dois processos juntos, ele faz separado, né? Por isso os estímulos terapêuticos, para que se consiga ter uma boa escrita, né? Uma boa leitura, né? E mesmo assim a leitura de um dislexo é lenta, né? Então, por isso que eu falo da incapacidade, né? Não que ele nunca vai ter capacidade, mas no momento dessa dificuldade maior, ele vai ter incapacidade de processar as informações enquanto ele anota. É a questão do ditado. Ele é mais lento, ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra. A escrita permanece lenta, né? Ele faz devagar para que ele consiga modular o desenho da letra, correto? A aglutinação de palavras. Quando o dislexo às vezes está escrevendo com pressa, que é errado, já que o processamento dele é mais lento, ele junta todas as palavras. Então fica um pouco confuso de compreender, né? E a baixa concentração. Já que eu não consigo fazer isso aqui, eu vou tentar fazer outra coisa. Então a concentração dele não se firma, não se mantém, né? Então aquela dificuldade de manter as questões sequenciais, aquela organização, né, acaba se perdendo. Então a gente também só consegue perceber isso quando aquele indivíduo, aquela criança, aquele adulto ou adolescente ingressa na escola, porque a gente começa a perceber o grau de diferença de desenvolvimento na escrita e na leitura de ambas as crianças. Aquela que aparenta ter características, que demonstra características de uma criança que está se desenvolvendo diante daquela série, e a outra que está na mesma série e que tem um processo muito mais lento de aprendizagem, apresentando todas essas características que eu expus para vocês agora, né? Porém com muita dificuldade, correto? Então você conseguiu diferenciar? E é muito importante que o professor, uma dica, nunca peça para uma criança com dislexia ou com, né, suspeita da dislexia que leia em voz alta. Porque, como eu falei, se ele lê com um processo mais lento e, né, às vezes pausadamente, não é porque quer, ele se esforça até para ler
de uma maneira mais fluente, né? Ele não vai conseguir ler e você pode ocasionar nele até um choque. Um choque no sentido de que eu não consigo ler, eu vou retroceder todo esse processo que eu consegui. Ele pode literalmente, vou usar uma palavra aqui mais, né? Empacar. Ele não vai conseguir, porque ele vai ficar nervoso. Quem nunca ficou contando os parágrafos lá, porque a professora pediu para o da frente ler daquela fileira e quando chegar na sua vez teria o tal parágrafo para ler e você fica treinando lá para ler. Imagina para um disléxico que tem dificuldade de acompanhar uma leitura, fazer uma cópia do quadro, manter, né, a orientação espacial, não pular letras, né, tomar cuidado com a direção da leitura. Ele vai ficar tenso, ele vai ter dificuldade. Não que o professor não vá fazer, né, avaliar a leitura. Sim, em outro momento em que a turma estiver executando outro tipo de atividade, você pode chamar aquele aluno lá na sua mesa, né, pedir para ele ler o tal trecho para você, mas de uma forma muito mais discreta, né, não muito assustadora, porque ele pode travar, ele pode retroceder e se assustar com esse movimento todo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Divulguem esse vídeo, curte, compartilha, porque assim vai me ajudar a fazer ainda mais materiais para vocês, gravar mais vídeos, né? Para que possamos trocar mais experiências. Até a próxima!